Olá para você! Eu sou a Cris Alves e este é o canal Histórias Sobrenaturais. Por aqui eu conto relatos e relato contos. E se você quiser a sua história narrada no canal, peço que a envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Também peço que você deixe seu like já agora no início, que é muito importante para o canal. Também ative o sininho de notificações. Toda esta interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Ele indicará mais vídeos quando forem postados. Agora, vamos para os relatos. Lembrando que não é porque algumas pessoas não acreditam que o sobrenatural não existe. Vamos para o primeiro relato. Só lembrando que todos os nomes do relato, eles estão trocados. Quem nos manda esse relato é a Isaura, ela é lá do Paraná. O nome do relato é O Vizinho do Apartamento de Cima. Vamos lá. Meu nome é Isaura e o que vou contar aconteceu comigo em 1991, no interior do Paraná. Era um domingo e eu trabalhava no hospital em regime 12/36. Saí do plantão às 6 da tarde. No ponto de ônibus, encontrei Sônia, minha vizinha do mesmo bloco de apartamento onde o meu ficava no térreo e o dela no primeiro andar. Conversamos o trajeto inteiro, colocando as novidades em dia. Ela me contou que desde sexta-feira estava na casa dos pais e que o filho havia ficado lá para passar a semana de férias. Ela estava tranquila, sorridente, e dizia que mal via a hora de tomar um banho e descansar. Quando chegamos ao nosso bloco, combinamos que eu subiria em 5 minutos no apartamento dela para deixar o dinheiro do condomínio. Vou explicar essa parte. No bloco de apartamento que morávamos, tínhamos um combinado que cada mês o morador arrecadava o dinheiro da mensalidade do condomínio de todos do bloco e ia pagar no banco, e aquele mês era a vez dela. Entrei em casa, deixei a bolsa, troquei de sapatos, abri as janelas para deixar o ar da noite entrar e peguei o dinheiro. Subi logo em seguida. Quando cheguei, encontrei Sônia batendo na porta do próprio apartamento, chamando o marido, Pedro. A voz dela tinha um tom de impaciência misturado com algo que parecia medo. Pedro sabia que ela voltaria naquele horário e não fazia sentido ele estar trancado lá dentro. Outros vizinhos foram chegando por ouvir nossas vozes e se inteiraram do que estava acontecendo. Alguém informou que as janelas do apartamento estavam abertas e Sônia confirmou que eles dormiam com as janelas abertas por conta do calor, visto que as janelas tinham grades. Outro vizinho teve a ideia de pegar a escada da manutenção e olhar pela janela, e assim o fez. Então, olhando pela janela do quarto, ele gritou lá de cima que o Pedro estava na cama, dormindo. Mas o jeito que ele disse, dormindo, fez o sangue gelar nas veias. A porta foi arrombada. Sônia entrou e do quarto ouvimos um grito e choro. Corremos para o quarto. Pedro estava deitado, imóvel, a pele pálida, os lábios arroxeados. Foi chamada a polícia, o IML. Nós, os vizinhos, ajudamos a Sônia. Ela ainda teve que voltar na casa dos seus pais para dar a notícia. Naquela época, ninguém tinha telefone em casa, muito menos carro. Um parente ia na casa do outro para dar a informação sobre o ocorrido. Ficamos até de madrugada ajudando no que foi possível. Enfim, o corpo foi levado. A Sônia me pediu para eu cuidar do apartamento dela até ela voltar.
visto que eu não teria que trabalhar na segunda-feira. Pediu para eu chamar um chaveiro e se eu podia lhe fazer um grande favor de lavar todo o forro da cama. Ela não tinha máquina de lavar e não queria deixar daquele jeito. Eu disse que sim, que eu faria. Então, todos se foram. A Sônia foi para a casa de seus pais e, posteriormente, cuidar de tudo. Ficamos no apartamento da Sônia, eu e a vizinha que morava no apartamento de frente ao dela, a Elisa. Fomos as duas até a lavanderia da Sônia. Peguei um balde, fomos para o quarto, peguei toda a roupa da cama, coloquei no balde e o ar no quarto estava frio, apesar de estar calor. Saímos do apartamento da Sônia. Quando fui fechar a porta, encostar ela, não ia deixar a porta escancarada. Eu puxei a porta, mas a porta não vinha totalmente, ficava entreaberta. Eu não conseguia fechá-la totalmente, ficava um grande vão. A Elisa tentou puxar a porta também, não dava certo. Não tinha nada que impedisse a porta de ser puxada até o final. Nenhuma madeira empenada, nada preso nas dobradiças. A porta estava inteira, somente na parte da fechadura estava quebrada. Eu a puxava e ela não vinha, como se alguém a estivesse segurando pelo lado de dentro. Foi nesse instante que um pensamento passou pela minha cabeça. Nós duas não estávamos sozinhas naquele apartamento. E senti um arrepio nas costas que parecia correr por dentro dos ossos. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi a voz trêmula de Elisa. Poder divino, encaminhe a alma do Pedro. Ela fez o sinal da cruz e eu, tomada do arrepio, fiz o mesmo. Em seguida, saímos dali apressadas. Ela foi para o apartamento dela e eu para o meu. A porta de Sônia ficou entreaberta, imóvel, como se algo nos observasse partir. Consegui dormir por 2 horas, mas antes de dormir, orei por Pedro. Pedi a Deus que o acolhesse e guiasse sua alma para a moradia eterna. Às 9 da manhã, chamei o chaveiro. Quando ele chegou, subimos até o apartamento. Assim que dobrei o corredor, levei um susto. A porta estava completamente encostada. Perguntei para Elisa, ela disse que ela não chegou perto. Com um nó na garganta, toquei a porta. Virei-me para o chaveiro, que aguardava atrás de mim, e empurrei a porta devagar. Ela abriu com facilidade, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Puxei de novo, deslizou leve, sem resistência. A abri e a fechei mais umas vezes. O chaveiro arrumou a fechadura e testou a porta várias vezes e a deixou aberta. Estava perfeita. Acertamos o pagamento, ele se despediu e desceu as escadas. Eu fiquei sozinha. Puxei a porta para fechá-la. Ela deslizou normalmente. Dei um giro na chave. Quando estava dando o segundo giro, ouvi a voz de Pedro do outro lado da porta, que disse: "Obrigado". Paralisei e novamente senti aquele arrepio nas costas. Será que eu vi mesmo? Ou a voz era só dentro da minha cabeça? Com o coração disparado, desci as escadas sem olhar para trás.
Sônia me convidou várias vezes para ir tomar um cafezinho no apartamento dela. Eu sempre lhe dava uma desculpa, mas nunca mais queria chegar nem perto daquela porta. Nunca lhe contei também o que aconteceu comigo. Mudei de lá já faz anos e não tenho mais contato com Sônia. Mas até hoje, quando lembro que a porta não fechava e daquele obrigado, sinto o mesmo arrepio nas costas que parece correr por dentro dos meus ossos. Ok, Zara, obrigada por mandar esse relato para mim. Agora a gente vai para o segundo relato. Esse relato quem mandou não quer ser identificado. É uma moça e o nome do relato é A Casa na Praia. Era uma sexta-feira abafada de janeiro de 2019. Eu, meu marido, minha irmã e seu filho, que é uma criança especial, fomos para o litoral do Paraná. Quando chegamos lá, procuramos uma imobiliária com a finalidade de locarmos uma casa para passar o final de semana. O corretor responsável pela imobiliária nos levou em uma casa bem perto da praia, com toda a infraestrutura de comércio e lazer, ótima localização. Ele estacionou o carro dentro da garagem da casa e meu marido estacionou logo atrás. O quintal era amplo, tomado por uma grama muito verde, destoando do paredão de prédios que cercava o terreno. No centro, aquela casa de madeira parecia uma relíquia deslocada no tempo, como a casinha do senhor Frederiksen no desenho Up Altas Aventuras. Eu e minha irmã fomos entrando na casa com um corretor. Meu marido trazia nosso sobrinho atrás de nós. Logo que eu e minha irmã cruzamos a porta da sala, senti um cheiro adocicado de madeira antiga e um ar mais frio. Parecia que dentro da casa tinha um ar-condicionado ligado. Mas não tinha, não. A casa possuía ventiladores de chão em cada cômodo que estavam desligados. O corretor começou a mostrar os ambientes. Entramos pela sala, ele na frente, eu, depois minha irmã. Fomos pelo corredor, ele nos mostrou 2 quartos, cozinha, banheiro e via seu quintal. A casa parecia uma casinha de boneca. Parecia que o tempo ali tinha parado nos anos 70. Toda organizada, limpinha, todos os móveis pareciam ser daquela época. Tinha uma vitrola e uma TV de tubo de 14 polegadas na estante na sala e uma TV de LED em cima de um rack, que era ela que funcionava, obviamente. O jogo de sofá era de pés de madeira, com uma colcha colorida de crochê em cima dele. Seguimos pelo corredor para os quartos. O chão era de madeira, que rangia sob nossos passos. As camas e os guarda-roupas eram móveis escuros, entalhados e com pés curvados. Na cozinha, a decoração ficava por conta de toalhinhas de crochê em cima de tudo. O armário era de fórmica azul, cujas portas de cima eram de vidro. No banheiro, as louças sanitárias eram verdes e também tinha um bidê sanitário. Quando olhei para trás, não vi mais minha irmã. Pedi licença para o corretor e voltei para a porta da sala. Minha irmã já estava entrando no carro, meu sobrinho já estava no carro e meu esposo estava vindo em minha direção. Não entendi nada. O corretor já estava junto a mim, meu marido entrou na sala e o corretor nos apontou onde ficava o quarto principal. Eu fui na frente, entrei e apertei o interruptor da luz.
A casa toda era bem escura. As janelas não haviam sido abertas. Em todos os cômodos tínhamos que acender as luzes, senão não se enxergava nada. O interruptor de luz não funcionou. Meu marido tentou, não conseguiu também. Nós dois entramos um pouco mais no quarto e ficamos olhando para a escuridão. O corretor entrou atrás, fez uma brincadeira sobre um segredinho no interruptor e a luz acendeu. A claridade revelou um quadro na parede. Um casal de idosos, perto dos 80 anos. Os dois tinham expressões duras, sobrancelhas franzidas e os olhos pareciam se adaptar à luz ao mesmo tempo que os meus. A sensação era que eles olhavam diretamente para mim, quase exigindo que eu justificasse minha presença ali. Ao lado, outro quadro. Agora, uma pintura dos dois, muito mais jovens, talvez 50 anos antes. Mesma pose, mesmo olhar incômodo. Me deu um arrepio na espinha. E minha mente passou que não éramos bem-vindos ali. Então, o corretor mencionou, num tom casual, que aquele casal tinha falecido recentemente. Os filhos estavam alugando a casa na temporada enquanto aguardavam o inventário sair. Na hora, meu marido agradeceu por nos mostrar a casa, mas que preferíamos um apartamento por questão de segurança. Era só a desculpa mais rápida que ele encontrou para sairmos dali. O corretor nos levou a um apartamento do qual gostamos e locamos. Deu tudo certo. Bom, agora vou relatar o que aconteceu com minha irmã. Minha irmã é médium. Quando entramos na sala, ela contou que sentiu um peso nas costas, como se tivesse sido colocado uma mochila pesada nela. Quando nos foi mostrado os 2 quartos, eu só olhei os quartos. Ela chegou a entrar em um deles. E na parede, em uma prateleira, tinha uma bonequinha sentada, feita de espiga de milho, bem bizarra. Quando chegou na cozinha e viu aquela fileira de xícaras Colorex no armário, uma xícara em cada pires, organizadas em cima de uma toalhinha de crochê de ponto cruz com ponteira de cor laranja, combinando perfeitamente com a cor da xícara, e estas xícaras estavam na parte de cima do armário, onde as portas eram de vidro. Então ela viu no reflexo do vidro a figura de uma mulher de cabelo branco. O cabelo estava num coque. A mulher estava parada atrás dela. Foi onde ela deu a meia volta e se mandou de dentro da casa, voltando para o carro. Chegou lá, falou para o meu marido: "Tô fora." E eu apareci na porta. Meu marido entendeu que ela não queria locar a casa. Não falou nada e veio em minha direção. Agora, a versão do meu marido, quando ele estava com o nosso sobrinho, que ele estava vindo atrás da gente. Eles saíram do carro e meu marido estava segurando a mão do nosso sobrinho. Eu e minha irmã já estávamos dentro da casa. Nosso sobrinho, ele não sabe falar devido à sua síndrome. Quando eles chegaram na porta da sala, simplesmente nosso sobrinho parou, olhou para dentro da sala e não quis entrar. Olhou para o meu marido e o forçou a voltarem para o carro. Eles voltaram. E nosso sobrinho entrou no carro e meu marido entendeu que ele queria que fechasse a porta. Nosso sobrinho ficou dentro do carro e meu marido encostado no carro. Até que minha irmã voltou e lhe disse: "Tô fora."
Nisso, eu já estava na porta da sala da casa e ele veio até a mim. Agora, a versão é a do meu marido, quando ele veio até a mim e nós entramos na casa. Nós entramos na casa, ele nem viu os outros quartos, a cozinha e o banheiro. Só viu o quarto principal comigo e foi o suficiente. Depois de presenciar a reação do nosso sobrinho, ele contou que também foi surpreendido pela foto dos idosos quando a luz acendeu. Ficou desconfortável com a ideia de dormir naquela cama, sentindo aqueles olhos nos observando a noite inteira, como se dissessem: esta casa ainda é nossa. Foi uma experiência sombria. E como já mencionei, locamos um apartamento e nada de sobrenatural. Nenhuma sensação estranha, tudo absolutamente normal. Foram esses 2 relatos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.